Terminando o ano litúrgico, a liturgia sempre é ligada aos fins dos tempos. É uma linguagem chamada uma linguagem apocalíptica, dos finais do tempo. Mas aqui Jesus não é nenhum vidente e nem quer ser um vidente para falar quando vai acontecer o final do mundo. Nós sabemos que haverá um final do mundo, haverá uma segunda vinda do Senhor, né? Mas quando a gente fala do final do mundo, a gente sempre pensa em destruição, em morte, em castigo e tudo mais, né? A coisa não é bem nessa ótica que é colocada, né? O livro a linguagem apocalíptica, irmãos, ela é uma linguagem cheia de imagens, mas porque, na verdade, fala de tempos difíceis, mas tempos em que a graça de Deus se manifestará, e se manifesta. Porque os tempos difíceis não é só falar de um determinado momento em que Cristo virá uma segunda vez e o mundo terminará. Nós sabemos que as gerações passam uma atrás da outra, né? Eu já estou mais para lá do que para cá. A minha passagem, eu já estou passando, né? Já estou com 62 anos, né? Os cabelos já caiu, né? As dores no corpo já começam, as dificuldades, né? Da velhice, faz parte, não é verdade? Falar em tribulação, falar em dificuldade, quem aqui não passa dificuldade? Quem aqui não passa por tribulações? No mundo, por acaso, alguma vez, não aconteceu as catástrofes, as dificuldades? Sempre aconteceram e sempre vão acontecer. No mundo de hoje, em pleno século 21, não existe ainda guerra, irmãos? Então, todas essas coisas estão acontecendo e acontecem. Uma geração sucede a outra. Uma realidade sucede a outra. E é assim que nós temos que encarar a nossa vida. Não com temor, mas sabendo o quê? Que nós temos um Deus que caminha conosco. Por isso, se nós temos esse Deus que caminha conosco, se nós temos um Deus presente na nossa vida, nós conseguimos enxergar nos acontecimentos esta presença de Deus. E se nós conseguimos enxergar esta presença de Deus nos acontecimentos, os acontecimentos não nos abalam, não é? O problema é quando a gente caminha, e a gente caminha alicerçado em outras realidades. Quando, na verdade, nós colocamos como fundamento da nossa existência naquilo que é efêmero, naquilo que passa, nas coisas do mundo, nos bens do mundo, no materialismo. Tudo isso passa, irmãos. O que permanece? Deus. Por isso, esta liturgia, mais do que uma ameaça, é um convite que Deus faz para cada um de nós. Olha, estejam atentos. Irmãos, desde o momento em que Cristo veio ao mundo, desde o momento em que Ele se encarnou e realizou a obra de salvação no mundo, esta obra, o reino de Deus, já está presente no meio de nós. O problema é enxergarmos ou não. Se nós não enxergamos o reino, andamos no mundo feito barata tonta, sem saber aonde colocar a nossa vida, sem saber aonde alicerçar quando os problemas, quando as dificuldades, quando as tempestades acontecem. Por isso a nossa vida muitas vezes
Nós vivemos sempre uma situação de alegria ou de insegurança. Por isso é importante. A liturgia de hoje quer nos convidar justamente a isto. Olha que maravilhoso, a primeira leitura, ela fala também desta destruição, desse tempo difícil que vai acontecer na vida do povo de Israel. O profeta Daniel aqui, ele está profetizando uma situação difícil, mas ele fala de um anjo, que é Miguel, e Miguel é o anjo que vem a defender de quê? Contra o mal. Irmãos, o mal existe no mundo? Existe. Todos os dias o demônio está batendo na minha porta e na porta de cada um de vocês. Sabe para quê? Para dizer, Deus não te ama. Olha a situação da tua vida. Olha, o demônio sempre quer nos levar ao desespero. O demônio sempre quer nos levar à insegurança, a acharmos que não tem saída, que tudo caiu na nossa cabeça e nós ficamos desesperados. Se nós acreditarmos nisso, irmãos, nós não vamos viver. Mas o profeta vem anunciar o quê? Um tempo de graça, porque fomos marcados, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O que é isso? É o batismo, é a fé.